Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo. Hoje a gente está inaugurando o podcast do PPG-Bio Unirio, que é do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Biodiversidade Neotropical da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou discente no programa, aluna de doutorado. Meu nome é Joana Paula Oliveira e hoje a gente inicia com esse podcast entrevistando a discente de mestrado, Ágata Miralha. A Ágata faz mestrado também no PPG-Bio e ela estuda os efeitos que o plástico e contaminantes ligados a ele têm no desenvolvimento e na ecologia de ouriços do mar da espécie Litecnos variegatus. Ela vai me corrigir nessa pronúncia. Então, eu dou a todos as boas-vindas e espero que vocês gostem desse primeiro episódio nosso, que a gente está fazendo com todo carinho. Então, Ágata, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre sua trajetória de pesquisa e a gente conversa então sobre o seu projeto a partir de agora. Bem-vinda. Obrigada, Joana. Olá a todos. Então, como a Joana falou, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Biodiversidade Neotropical da Unirio e atualmente eu estou trabalhando com o Litecnos variegatus, que é essa espécie aí da imagem de ouriço do mar, muito encontrado aqui, muito abundante aqui na costa do Rio de Janeiro e muito próprio assim para fazer ensaios laboratoriais e fazer pesquisas, que ele é um bicho grande, ele é um bicho que tem órgãos grandes e tal, e ele é bem fácil de manusear. Falar da minha trajetória acadêmica, eu trabalho com ouriço desde quando eu comecei o mestrado, no início de 2021. Antes disso, na graduação, eu trabalhava com uma outra área, mas também na biologia marinha, eu trabalhava com microalga. Então, eu já trabalhava um pouco com essa questão da toxicidade, porque eram microalgas tóxicas, e essa questão da ecotoxicologia e de ver efeitos de poluentes e de contaminantes sempre me chamou muita atenção. Então, eu continuei seguindo por essa área, só que com um bichinho que eu sempre quis trabalhar. Muito legal, Ágata. O ouriço é realmente um bichinho inusitado, vamos dizer, e certamente muito interessante. Eu queria saber qual a importância dos ouriços do mar para o equilíbrio do ecossistema, além do fato de um ser vivo merecer ser respeitado e cuidado em seu habitat natural. Então, os ouriços do mar, eles são vistos como estruturadores no ecossistema costeiro ali, marinho, né? Porque, primeiro que eles fazem controle de macroalga por herbivoria. Então, existem lugares que tem tapetes de ouriço, assim, quando você tem aquelas florestas de kelps, aquelas florestas de algas marinhas que cobrem, assim, né, o mar, e eles ficam ali pastando e eles são muito ativos na pastação. Então, eles fazem isso muito rápido, eles quebram algas, às vezes duras, assim. Então, deixam essas algas e esses detritos para outros organismos que não conseguiriam se alimentar daquela alga grande, eles se alimentam dos detritos, né? Bichos menores, por exemplo. Eles também servem de alimento para alguns mamíferos, por exemplo, como lontras. Então, em determinados locais, eles são fonte de alimento. Atualmente está crescendo muito o mercado de consumo de ouriço, né? Ele já é um pouco maior lá para o lado da Ásia e do Mediterrâneo, mas até aqui no Brasil está havendo essa exploração para consumo humano das gônadas do ouriço. Então, como eles vivem no sedimento, eles ajudam também na estruturação daquele sedimento ali, que é aonde se depositam as larvas, né, dos invertebrados marinhos. Ele também pode auxiliar ali no fluxo do ciclo dos nutrientes ali no sedimento e tal. Então, e a larva dele é natante. Então, a larva dele ela faz parte do zooplâncton, né, que é a base da teia trófica marinha junto com o fitoplâncton. Muito legal, muito interessante. Quando você fala em tapetes de ouriço, chega a dar um frio na barriga de pisar.
que você escolheu, então, os ouriços para estudar microplástico? Qual a associação entre esses dois temas? Então, eu escolhi o ouriço porque eu sou apaixonada pelos equinodermos e porque eles são muito mais fáceis de se conseguir, né, em grande quantidade do que, por exemplo, uma estrela do mar, que é queridinha aí, né? Todo mundo deve saber o que é. E eles são fáceis de você separar os órgãos, né? Eles têm os órgãos muito bem separadinhos. Então, bem no meio dessa foto aí, você consegue ver a boquinha dele. Então, por essa boca já se constrói o tubo digestório e ali ele acumula plástico, né? No intestino e tudo mais. E aí ele tem o fluido celômico, que é um líquido que fica ali na carapaça, e a gônada, que é a parte reprodutiva. Então, a gente consegue separar esses três órgãos muito bem, e aí a gente dissolve esses órgãos e vê a quantidade de microplástico em cada um, né? Passa por um filtro e aí a gente contabiliza, a gente consegue fazer essa contabilização. Fácil, por quê? Porque o ânus do ouriço, ele é menor do que a boca, então ele tende a acumular os pedaços de plástico que forem, né, um pouquinho maiores ali do que o diâmetro. Então, é um bicho que tem respostas também ecotoxicológicas muito rápidas, né? No bioensaio, em 3 dias você já tem o seu resultado, se afetou ou não o desenvolvimento, né? Em 3 dias você já tem uma larva a partir dos óvulos. Então, e é um bicho sensível, né? A gente tem 2 tipos de bioindicadores, os bichos que são muito sensíveis e os bichos que são nada sensíveis. Então, esses 2 modelos geralmente são os melhores para estudo. E no caso dos ouriços, eles se encontram nos organismos mais sensíveis, né, a mudanças no ambiente. Perfeito, muito legal. Ele é realmente um modelo, então, bem consolidado, né, para a de pesquisa. Bastante literatura sobre ele também, então... Legal. E dentro desses resultados, você percebeu que se o plástico interferiu no desenvolvimento desse indivíduo de ouriço? Sim, outros estudos já tinham visto isso, né? Só que o que acontece? A maioria dos estudos, eles focam em ingestão. Então, dá a comidinha, dá um microplástico lá para a larva se alimentar, ou então o próprio ouriço adulto se alimentar, e aí faz a análise, ou então já coleta organismos adultos no ambiente para fazer a análise, é uma coisa também que a gente está fazendo. Só que no meu caso, o que aconteceu? Eu coletei plástico do ambiente, da areia, coloquei esses plásticos num aquário e aí deixei durante 40 dias e aí eu peguei essa água com os contaminantes e aí eu expus os embriões. E aí os embriões foram se desenvolvendo na água contaminada. E aí a gente fez várias concentrações e a gente viu que a gente já esperava, né? Nas concentrações maiores ele não se desenvolveu e nas concentrações menores tinha deformidade no corpo da larva, por exemplo. Então é uma larva ou um embrião que provavelmente não vai conseguir virar um adulto, porque vai morrer no meio do processo por conta dessas anomalias. Certo. E que tipo de anomalia você percebeu? Quais eram os danos, assim, fisicamente falando? Então, eu vou falando aqui e vou pegar uma outra foto para mostrar para vocês. Anomalias no sentido de tamanho, no sentido de, por exemplo, estourar, né, a célula ali, tanto o óvulo quanto o embrião acabou de fertilizar, a sofrer uma apoptose, então assim, a célula realmente ela estoura. A larva poderia não estar se desenvolvendo perfeitamente, porque ela tem braços. Eu vou mostrar aqui uma foto, só um minutinho. Aqui, pronto, uma foto. Pronto. Ok. Aí, aqui, por exemplo, é uma larva saudável, né? Essa aqui é uma larva, a gente chama de equinoplúteo, que é a larva dos equinoides, né? Que é o ouriço do mar. As bolachas também são equinoides. E aqui a gente vê que ela tem 4 bracinhos. Aí, por exemplo, uma das anomalias seria a ausência de um desses braços aqui. Ou então, esses 2 braços aqui atrás, quando eles estão colados, é considerado uma anomalia. Quando essa parte aqui, ó, não está com esses ângulos perfeitos, também é considerado uma anomalia.
quando a larva não está simétrica, né, bilateralmente, assim, não tem dois lados iguais, quando ela está assimétrica, também é uma anomalia. E isso tudo vai prejudicar o desenvolvimento dessa larva em um organismo adulto. Então, provavelmente, se chegar a adulto com essas deformidades, ele não vai conseguir se reproduzir, pode ter problemas para se alimentar, mas a maioria das vezes ele não chega, né, na fase adulta quando tem essas anomalias. Entendi. Interessante. E o contato que esse animal tem com o microplástico, qual é a forma de introdução desse microplástico no ambiente? Como que um plástico vira microplástico no mar, por exemplo? Então, a maioria da fonte de microplástico, né, de plástico no geral no ambiente, é através de rios, grandes rios, né, em cidades desenvolvidas. Quando você tem muita atividade pesqueira, quando você tem muito turismo numa praia, por exemplo, isso tudo aumenta o input, né, de plástico ali naquele local. E o plástico ele pode entrar como já sendo microplástico, por exemplo, quando é matéria-prima para alguma coisa, pellet, ou você pode, até em produtos que a gente usa, né, esfoliantes, tem muita coisa com microplástico que está inclusa na rotina. Ou um plástico grande entra no ambiente e ele vai degradando, né, através da incidência solar, vento, corrente, os organismos mesmo que... O próprio ouriço, ele pode ser uma fonte de fragmentação de plástico, né, dos que afundam. Então, através do tempo e de sofrendo essas ações ambientais, assim, esse plástico vai se fragmentando e não tem fim esse processo. Entendi. No caso dos ouriços, você comentou que as gônadas deles são visadas gastronomicamente, né, principalmente nos países asiáticos, né? Isso. Mas falando de microplástico, considerando animais que não são consumidos alimentarmente, quais seriam os impactos da presença desses microplásticos na água do mar, no sedimento, nesses bichos e, consequentemente, talvez para a vida humana? No sentido não alimentar que você está falando, né? Animais que não são consumidos, né, alimentarmente. Entendi. No caso dos ouriços, principalmente aqui onde a gente mora, tem muito disso, né? Os ouriços não necessariamente vão virar alimento. O que acontece é que, de alguma forma, vai sim afetar os recursos pesqueiros. Mas, no caso de não afetar, né, diretamente ali, você vai ter um desequilíbrio no ecossistema, porque a maioria desses microplásticos, como foi visto até no experimento que eu estou desenvolvendo, eles têm contaminantes inerentes. Então, eles já são fabricados com aditivos do próprio plástico, né, seja para flexibilizar o plástico, para proteger o plástico do sol, para o plástico não derreter, né? Estabilizadores. Então, isso tudo, a partir do momento que ele entra numa matriz, né, seja ela água ou seja ela gordura, no caso da gordura dentro do corpo de um organismo, esse poluente ele vai se soltar dali do plástico, né, e vai para o meio onde ele está. E o plástico também, assim que ele entra no ambiente, ele também tem a capacidade de puxar contaminante. Então, ficam contaminantes agregados ali na superfície dele. E esses contaminantes que agregam na superfície do plástico, eles só vão desagregar da superfície do plástico quando entrar em contato com o intestino de algum animal, quando algum animal consumir, porque é uma matriz diferente da água do mar. Então, assim, e isso ainda não está muito bem aprofundado, como que isso funciona dentro do corpo de um animal. Então, é muito importante a gente saber como isso funciona para saber qual é o risco exato para os animais, no sentido do ciclo de vida daquele animal, no sentido do próprio nicho que aquele animal ocupa no ambiente, exceto a questão dos recursos pesqueiros. Então, assim, é uma problemática muito grande e a gente encontra muito poluente no sedimento, por exemplo, é um dos ambientes ali, um dos hábitats marinhos que a gente mais encontra poluente. Isso afeta as formas de vida bentônica, mas também isso também é ressuspendido, então é muita coisa, assim, tem várias... Acho que isso influencia em qualquer aspecto ali do ecossistema marinho.
Certo. Pelo que você está falando, então, o microplástico ele se torna uma cápsula de contaminação com efeitos ainda não previstos, ainda desconhecidos. Pode se tornar um vetor. Além dele estar já transportando já a partir de fábrica, ele se torna um vetor para coisas que ele suga, né? No caso, puxa do ambiente. É realmente muito preocupante. No caso da sua pesquisa, você acha que ela pode influenciar de alguma forma o uso indiscriminado de plástico aqui no nosso país? E ela dá também embasamento para que tenha efeitos para a criação de novas leis para o uso e destinação desse plástico? Essa é a nossa ideia, né? Nós, enquanto pesquisadores, a gente visa contribuir para a sociedade avançar nesse sentido. A gente da biologia, a gente busca o desenvolvimento sustentável. Então, a gente espera que as nossas pesquisas, que os nossos apelos, né, que nos próprios artigos que a gente escreve, no final a gente escreve o que poderia ser feito para modificar esse cenário. E a gente espera que isso seja visto, a gente quer que a sociedade veja, por isso que a gente está fazendo isso aqui também, a gente quer que essa notícia se espalhe para todo mundo entender o real risco, né, do que acontece por aí, porque a gente vê propaganda, né, de produto plástico e tal, só que não, eu acredito que tem que ter sim, assim como eu vou citar um exemplo muito pesado aqui, pode até cortá-la se quiser. Mas, por exemplo, igual a gente quando compra um cigarro, vem escrito ali o que o cigarro faz. A gente tem que ter isso para todo tipo de contaminante, entendeu? Porque é um contaminante. É uma coisa que prejudica muito a saúde. O último estudo, o plástico foi achado no leite materno, assim, então é um negócio surreal. É um negócio surreal. E a gente sabendo que tem contaminante inerente, a gente sabendo que ele se comporta de uma forma na água e de outra forma, por exemplo, dentro do nosso corpo, a gente tem que saber como que ele está se comportando ali naquele leite, por exemplo, né, para passar para essas crianças. Então, a longo prazo, a gente não tem muito essa visão. O que vai acontecer com a sociedade por causa dos contaminantes? Não digo nem só do plástico agora, né? Sim, até ele sendo um vetor carreador, né? E incluindo o que ele carrega também, né? E você sabe se existem medidas para a limitação desse microplástico na natureza? O que já está sendo feito nesse sentido? Então, existe uma lei, se eu não me engano, essas legislações, elas são tipo por continente, assim, existe uma da Europa e existe uma americana, mas assim, é muito difícil você conseguir monitorar esse microplástico no ambiente. Mas não existe assim um protocolo de coleta e de verificação, e se existe também, não é uma metodologia adequada para fazer essa contabilização. Então, o que a gente visa fazer, a gente que estuda isso, é contribuir justamente para isso. Está acontecendo tal coisa, a gente analisou sedimento em tal lugar, a gente analisou superfície da água do mar em tal lugar, tem tanto de plástico, não sei o quê. Então, assim, é esse tipo de coisa. Os bichos estão acumulando um tanto de plástico para ajudar nesse sentido também. Uhum. Nas suas observações, qual o principal material plástico que você encontrou nas praias? Você diz de item ou de composição? Acho que as duas informações seriam interessantes. Então, de composição a gente ainda não fez a composição, mas de item, assim, disparado é canudo, talher e tampinha. Certo. É o que mais a gente encontra, né? Mas a gente também encontra coisas que não era para estar na praia, por exemplo. A gente encontrou vários embalagens de OB, por exemplo, na praia. Certo. É uma coisa que... Essa foto aqui, por exemplo, ela é de uma larva deformada. Então, daquela que a gente estava vendo antes para essa daqui, a larva, por exemplo, dessa aqui para essa daqui, por exemplo, é uma diferença enorme. E essa larva aqui, provavelmente, na hora dessa foto, ela ou já estava morta, ou então ela já estava morrendo. Então, isso aqui não vai para frente, por exemplo, né? É uma das anormalidades que pode causar.
E você tem ideia, assim, da concentração ou quantidade de microplástico que essa que está bastante deformada foi exposta? Então, essa deformidade, ela é na concentração de 25% do contaminante, né? Da água, do lixiviado lá do plástico. Então, é 25% de contaminante por 75% de água do mar. Então, é a menor concentração, essa daí. Acho que agora a gente parte para um fechamento. Sim. Eu queria saber de você, sua opinião. Talvez a resposta seja um pouco idealizada, né? Mas a gente sempre pensa no ideal para a gente superar esses desafios, né? Porque o plástico, ele é utilizado em larga escala em muitos produtos, em muitas embalagens, para muitas finalidades. Então, é difícil a gente pensar em uma solução única para resolver esse problema que a sua pesquisa enfatiza de forma tão categórica, né? Você acha que é possível a criação, por exemplo, de um plástico verdadeiramente verde dentro de um contexto de bioeconomia que seja funcional? Ou você acha que pensar nisso é apenas aquele conceito de greenwashing, né? Que você simplesmente dá uma fachada para aquilo ser um conceito verdadeiramente pró-ecossistema, pró-saúde do ecossistema, mas por trás das cortinas isso não acontece de verdade? Eu acho que ainda tem muita lacuna no conhecimento em relação a isso, para a gente chegar, como já foi lançado alguns plásticos verdes, né, que não são verdadeiramente verdes, né, agora a gente já sabe, mas eu acho que é uma idealização um pouco complicada, assim, você criar um plástico verde, porque o plástico, ele necessariamente ele é um polímero ali, e esse polímero ele não é encontrado na natureza de forma... Não é encontrado na natureza, ele é feito, ele é sintético. Então você teria que fazer um plástico verde, alguma coisa que pareça plástico, mas não é plástico. Então, eu já vi, por exemplo, algumas embalagens de pessoas lá de outros países com fécula de mandioca, por exemplo, né, que ela tem a viscosidade, né, tem aquela, mas eu não sei exatamente a mistura que tem naquilo ali. Então, ainda existe essa lacuna. Os plásticos quando eles são fabricados, é dito ali a composição, mas não é requerido 100% assim, tudo que foi utilizado para a fabricação daquele plástico. Então, se tem algum componente assim, por exemplo, um bromo, né, que é retardante de chama, por exemplo, mesmo que ele pode não dizer que ele colocou aquilo ali, mas às vezes tem. Então, é complicado você falar que, sim, é possível e tal. Eu acho que é possível você criar alternativas ao plástico. Acho que é possível haver, em algum momento na nossa sociedade, alguma coisa que venha de cima para baixo, porque a gente fala muito de, não consumo e tal, mas não adianta se não vem de cima, né? Porque a gente começa a entrar em outro contexto. A gente fala de desigualdade social, a gente fala de superpopulação, a gente fala de um monte de coisa. A gente fala de falta de conhecimento, e falta de informação. Então, é um problema que ele é muito amplo, né? Ele engloba muitos outros problemas, e problemas que as pessoas, né, os líderes, geralmente não querem tocar. Então, é muito complicado, mas eu acho que a gente deve focar em alternativa, e não focar em produzir um plástico verde. A gente tem que focar em alternativa e amenizar o que já está ruim, no caso, né? Tem muito plástico no ambiente, vamos amenizar isso, vamos tentar achar um jeito de tirar esse plástico que está no ambiente, fazer alguma coisa com ele, parar de produzir tanto, de repente, em algum momento, porque achamos uma alternativa, né, mais barata e tal. Então, é muita coisa para se pensar. Qual seria, então, a forma correta para a gente descartar o plástico? Então, aí a gente entra nessa questão toda, porque, por exemplo, estou falando uma escala bem pequena. No município do Rio de Janeiro você tem coleta seletiva. Aí você pode ver lá o que eles fazem com esse plástico da coleta seletiva, se eles reutilizam, o que acontece. Mas não dá para reutilizar tudo, porque às vezes, por exemplo, um isopor que está todo cortado, todo contaminado de comida, como que você reutiliza? Ele se torna inviável, se torna um lixo, isopor, né? Que é um plástico inflado.
Já no meu município, né, que é do Duque de Caxias, você não tem nenhuma coleta de lixo regular, normal, não tem coleta seletiva. Então, assim, o que que você faz? Você, como parte ali da sociedade, você vai fazer o quê? Vai contratar uma empresa para fazer coleta seletiva, e se você não tiver dinheiro, entendeu? Então, assim, é um negócio complicado que a gente sim pode, a gente que pode fazer a nossa parte, a gente faz a nossa parte. Mas existem pessoas que não podem fazer, né? Não tem nem conhecimento, não tem condições para fazer, então tem que vir sim, tem que vir de baixo para cima, mas também tem que vir de cima para baixo para chegar a um ponto de encontro em algum momento. Perfeito, Agatha. Agora, para finalizar, eu queria deixar o espaço aberto para você mandar o seu recado para o nosso público e deixar uma ideia de como a gente pode colaborar para disseminar essa informação junto com a população sobre esse assunto tão importante que é o da sua pesquisa, que inclui o uso de ouriço do mar para o estudo de microplásticos no meio ambiente. Então, eu acho que isso aí que você falou é o mais importante. A gente tem que disseminar informação. Então, a gente tem que apoiar os cientistas, os pesquisadores, sejam de qualquer área, sejam dessa área de toxicológica, seja de qualquer outra área, porque é disseminação do conhecimento. A gente tem que levar esse conhecimento para quem não tem essa linguagem, por exemplo, a nossa linguagem de artigo, a nossa linguagem científica. A gente tem que ter a divulgação científica. Então, a gente deve apoiar quem faz divulgação científica, a gente deve fazer divulgação científica. Uma coisa do nosso programa que eu acho muito legal é ter a divulgação científica, né? Para a gente poder se formar, a gente tem que fazer. Como disciplina. Então, sim, como disciplina, como projeto também de extensão. Então, é isso. Apoia, compartilha a informação, leva a sua dúvida. Então, assim, não fique com medo de conversar com o pesquisador, com o cientista. É para você conversar, é para você levar a sua dúvida, porque às vezes essas próprias perguntas aí me geraram várias perguntas na minha cabeça que eu já botei na minha discussão, entendeu? Então, assim, eu já parei para pensar, já falei, caramba, é isso mesmo e tal, e fui pensando. Então, a gente também precisa de interação com pessoas que não são da nossa área para a gente poder expandir. Então, não deixem de trocar informação, não deixem de pesquisar sobre, de perguntar sobre. E é isso, compartilhar e para frente. Perfeito, Agatha. Bom, eu queria agradecer, em nome de todos do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, Biodiversidade Neotropical da Unirio, agradecer a super estreia do nosso podcast com a pesquisadora de mestrado Agatha Miralha. Mais uma vez, muito obrigada, Agatha. Eu desejo muito sucesso na sua pesquisa, que essa sua informação tão preciosa seja propagada da melhor maneira possível e que todos os órgãos e instituições aqui cabem tomar iniciativas e que tenham efeitos positivos nessa direção também. Então, muito obrigada a todos. Até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada e compartilha aí. Tchau, tchau.